Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma noite da nossa 64ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. É uma grande alegria estarmos juntos para compartilharmos esse momento dessa nossa jornada ao encontro de Deus. A morte e a desencarnação. Lacordaire Abraham Fayad é psicólogo clínico e organizacional, com especialização em psicologia e psicoterapia transpessoal, Master, Practitioner e Trainer na arte de programação neurolinguística. A título de extensão e atualização, fez neuropsicologia, programação neurolinguística para psicoterapeutas, jogos de empresa e elementos de psicologia transpessoal. É presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. Com votos de paz, convidamos o nosso querido irmão para a sua conferência A Morte e a Desencarnação. Queridas almas irmãs, que possa Jesus, o sol de amor e ternura das nossas vidas, que nos aquece e ilumina as nossas almas, contribuindo com a nossa fotossíntese do amor, para que possamos, onde estivermos, como estivermos, espargir o amor de Deus em nós. A morte e a desencarnação. Aqui está o príncipe da vida. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Existe a morte ou só há vida? Já dizia um grande cientista, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ele veio nos dar este exemplo, nos falando de coisas muito simples, como é muito simples viver. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Não é simples, mas é trabalhoso, porque requer mergulharmos em nós e trabalharmos os valores imortais que trazemos conosco, que Ele veio nos exemplificar. E é ir ao encontro desses valores que nós vamos sentir a vida, embora não deixamos de viver. Eu venho para lhe trazer a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo vou lá dar. É a paz do autoencontro. É a paz da vida, deste encontro, da permissão de nós acessarmos a vida que nós somos. Muitos de nós estamos vivos, mortos, porque não nos permitimos viver o que Ele veio nos ensinar. Toda a sua trajetória deste homem incomparável, como diz Ernesto Renan, esse grande historiador, é todo um exemplo de vida. E vida é intensidade. O meu reino não é deste mundo. Portanto, há um outro reino. Aquele em que nós nos encontramos inseridos.
Mas há outro reino, que este é o real, que é o da nossa intimidade, onde nós vamos encontrar todas as qualidades necessárias para nos fazer felizes. Ele falou do pão, do peixe, da pedra, de coisas muito simples, mas ninguém contou a história como este homem contou, como Jesus contou. Ele criou as parábolas, que são parábolas de vida, mesmo falando de morte. E este homem, em sintonia com Jesus, depois de participar na casa da Madame Prenet-Maison, em Paris, a convite de um amigo, o Sr. Fortier, um magnetizador, um homem que vibrava a vida e que vivia intensamente a sua vida, porque ele tinha uma visão pessoal e transpessoal da vida, a semelhança do seu mestre Henri Pestalozzi. Quando ele estudou em Verdun, ele avivou na sua alma tudo aquilo que ele já trazia e levou para Paris essa visão da vida em abundância. Era tão intensa a vida de Hippolyte Léon Denisard Rivail que ele não teve medo, ele teve coragem de se apagar sem deixar de brilhar. E surge em 18 de abril de 1857, quando veio a lume o Livro dos Espíritos, na cidade de Luz, Paris, o atestado de óbito da morte. Surge também Allan Kardec, e ele teve o cuidado de descer sem perder a altura, como diz Emmanuel, para que quem buscasse este livro fosse pelas forças das ideias. O advento da doutrina espírita, de todas as descobertas que a humanidade já alcançou, nenhuma se compara ao advento da doutrina espírita. Assim como o telescópio, o microscópio, não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo, chega a doutrina espírita para trazer para a humanidade a maior descoberta. Ele associando, o professor Rivail, todo o conhecimento da ciência da época, a ciência formal, com a revelação ou com as revelações dos Espíritos. Ele veio nos legar o Pentateuco kardeciano, como é conhecido, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, como disse Jesus. É a grande proposta da doutrina espírita reviver o Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, para que nós possamos, à medida que adentramos ao conhecimento espírita, e que permitamos que este conhecimento adentre as fibras mais íntimas das nossas almas, nós nos tornemos o que Jesus nos pediu: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Lá fora há muita dor, há muito sofrimento, há muita angústia, há pais matando filhos, há filhos matando pais.
E há uma carência muito grande de mãos amorosas colaborar com Jesus através da nossa autotransformação para uma sociedade mais justa e melhor. E esse é o nosso grande convite reencarnatório, que Allan Kardec, quando vai denominar a doutrina espírita, ele coloca que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É a ciência do cosmo moral. É a ciência que vem responder o que Sócrates já indagava e afirmava: se não houver vida além da vida, é um grande negócio para os desonestos e inescrupulosos, e um mau negócio para os bons e os justos. Essa ciência do cosmo moral que a doutrina espírita vem nos ajudar a ter a coragem da fé, a coragem do testemunho. No livro O Chamado dos Irmãos da Luz, nosso querido Raul Teixeira, que é uma página viva do Evangelho nos nossos dias, dando um testemunho de renúncia e de humildade para todos nós. Ele narra um episódio que ele teve nas estradas de Mato Grosso. E nesse episódio, ali estávamos. E dentre aqueles que compunham, viajando naquele carro em que Raul estava presente, estava um companheiro de nome Luiz Assad, 10 anos na região. Com a sua energia de vida, de determinação e coragem, ele evolucionou a região. Funcionário do Banco do Brasil, aos finais de semana, não media esforços para ir nas diversas cidades da sua redondeza, levando a mensagem de Jesus. E no dia do acidente, ele então nos contando que para que ele pudesse viajar naquele dia, um amigo emprestou recursos para que ele pudesse viajar. E ele dizendo o que é a ironia do destino. Ainda ontem, um cidadão no banco me convidou a fazer uma mudança de documentação, me ofertando uma casa e um carro zero. E quando eu disse para ele que se ele fizesse a proposta, novamente eu iria denunciá-lo. E ele me chamou de bobo, de louco. E ele disse: pelo contrário, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu sou. Eu sei que a vida não se resume nas questões materiais. E o cidadão então perguntou: você tem religião? Você sim. Não só a tenho, como eu busco vivenciá-la, como neste momento. Qual é a sua religião? Ele disse: sou espírita. Eu sabia. Somente os espíritas mesmo que não se entregam por bobeira a essas vantagens que a gente oferece. Isso foi na sexta-feira. No domingo de volta, em que Raul estaria em Cáceres para fazer uma palestra, quando saímos da cidade de Mirassol, um carro desgovernado, dançando, a condutora do carro em que nós estávamos para, mesmo assim o carro alcança o nosso carro.
E ali o companheiro tem morte súbita. 2 meses depois, nosso querido Raul, de volta, nos conta um diálogo que teve com Divaldo. Que ele estava orando, Joana surge e disse: vamos orar pelos nossos irmãos. Raul, os irmãos do Mato Grosso, tem um companheiro que está programada a sua desencarnação. 2 meses antes, este amigo colocou a esposa em sintonia de tudo aquilo que ele que cobria e movimentava todas as contas, dizendo que fez um seguro para os filhos, para ela, e com a sua desencarnação ela recebeu o seguro. Mas o mais importante, Raul então nos conta que a sua programação era para que ele ficasse em cima de uma cama, esse companheiro morrendo à míngua. Mas como ele tinha crédito e mérito, os bons espíritos avaliaram e ele pôde desencarnar. O que é a morte? O que é a desencarnação? Passado 6 meses depois, temos notícia que o companheiro já estava se recuperando e de volta ao trabalho. É a doutrina espírita como ciência nos ajudando a entender que é a morte, o que é a desencarnação. Allan Kardec, numa das questões troncos do Livro dos Espíritos, que é a questão 115, ele pergunta aos benfeitores da humanidade: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Que os benfeitores então nos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Da mesma forma, quando nós, enquanto pais, mães, colocamos nosso filho na escola, em relação à escola, ele é simples e ignorante. Mas dentro dessa criança está já um futuro reitor de uma universidade. Da mesma forma, Joana de Anjos, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos fala: nós, enquanto espíritos, somos a semelhança de uma semente que traz dentro de si, em estado latente, todas as qualidades da árvore que a tipifica: simplicidade e ignorância. Simplicidade, essa complexidade que hoje nós temos conosco, de pensar, de agir. E ignorância, nós temos 3 níveis de ignorância: a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir, a ignorância do não vivenciar. Conheça a verdade vos libertará, nos colocou Jesus. E onde está a verdade? Questão 621 do Livro dos Espíritos, na nossa consciência. E vamos perceber que Deus, ao nos criar, Ele deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Onde se encontra a verdade? Nas leis. Allan Kardec, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, busca nos trazer profundas reflexões e entendendo e sentindo as leis, amando as leis, sentindo a manifestação de Deus em nós, nos convidando a desenvolver as virtudes que trazemos como dádivas em estado latentes, para que possamos desenvolvê-las. E nisso consiste então a pura e eterna felicidade. Como nós podemos fazer isso? Passando pelas provas que Deus
lhes impõe é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. A imposição aqui, na verdade, é da lei, que somente passando pelo processo das reencarnações sucessivas, passando pelas experiências, desafios, buscando acolhê-las e desenvolvê-las e transformá-las em experiência e aprendizados, nós vamos adquirindo conhecimento de quem nós somos para nós, quem nós somos na relação com o outro e quem nós somos em relação à vida. Uns aceitam, submissos, essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta que desse modo incorre, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Aqueles de nós que nos colocamos dóceis a essas experiências, naturalmente nós já iremos desfrutar da felicidade relativa no aqui e agora. E aquele de nós que nos rebelamos, vem a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, só se faz presente onde o amor se fez ausente. Está no livro Plenitude. Na questão 572, Allan Kardec pergunta aos bons espíritos: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? E vamos perceber que todos nós estamos inseridos nas leis sábias e imutáveis da divindade. Portanto, Ele a pede e ditoso se considera se a obtém. Então, todos nós, antes de reencarnarmos, nós passamos por um atendimento amoroso, minucioso, cuidadoso, por espíritos técnicos na área da psicologia, da psicopedagogia, espíritos que estudam as nossas experiências anteriores para estarem programando a nossa reencarnação. Inclusive, escolhendo aqueles que serão os nossos pais, para estarem formando o nosso caldo cultural. Como disse Jesus, o que o Pai quer é a morte do pecado, não do pecador. Ninguém é colocado numa prova sem que com isso tenha recursos para isso. Está dentro da providência e da previdência divina. A previdência são as leis que regem os nossos destinos. A providência são os recursos. Quando Emmanuel diz que antes de qualquer problema, de qualquer situação, sempre a ajuda chega na frente. Está na lei de misericórdia, na lei de solidariedade, na lei de fraternidade. Vejamos, Allan Kardec retoma a questão: pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentar-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Muitos são os chamados, mas pouco de nós nos escolhemos. Por isso que todos nós vivemos, mas nem todos sentimos a vida, porque não acessamos a lei da permissão. O universo não cria ninguém rejeitado, nem incapaz. Mas sou eu, com os meus padrões psíquicos, emocionais, minhas crenças limitadoras, eu me impeço, eu me inibo de desfrutar daquilo que eu já sou e que Jesus nos orienta. Tudo que eu faço
vós podeis fazer, e muito mais. Mostrando que todos nós, potencialmente, trazemos esta vida pulsando, vibrando em todos nós. O que é a morte? O que é a desencarnação? Na questão 578, poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Naturalmente, nós vamos perceber que a linguagem dos bons espíritos que auxiliaram na codificação é uma linguagem da época. Culpa aqui tem um sentido de responsabilidade. Então, poderá o espírito, por própria responsabilidade, falir na sua missão? Porque a culpa pressupõe nós não podermos errar. E o erro está para nós como está para a criança aprender a andar. O erro na visão espírita é como nos diz Joana de Ângeles. É uma experiência nos ensinando como fazer diferente. As coisas mais importantes que hoje nós fazemos bem, nós erramos muito. Conta-se que Thomas Edison, se é verdade ou não, depois de 800 e tantas experiências, o seu assistente foi e disse: doutor, vamos parar. Nós já erramos mais de 800 vezes. Ele disse: não, nós não erramos. Nós aprendemos como fazer diferente. Diz que logo depois, algumas experiências, ele coloca vácuo e hoje nós temos a lâmpada. Então é o convite à persistência, à determinação. Sim, se não for um espírito superior. Vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Nós vamos aprender com Jesus. Ele é o mestre. Nós somos aprendentes. Nós somos alunos, nós somos aprendizes. Portanto, o errar faz parte também do nosso aprendizado. Mas não é como nós às vezes ouvimos, é errando que se aprende. Não é assim que nós ouvimos, não é? Mas não é. Também errando, refletindo, nós não aprendemos, não é com o erro. Nós aprendemos com a reflexão que nós efetivamos em torno da experiência menos feliz ou da experiência ilegítima, como diz o Espírito Joana de Ângeles. O outro também ditado, que às vezes a gente ouve muito, é: quem não muda por amor, muda pela dor. A dor muda? Se a dor mudasse, penitenciária era fábrica de anjo, não é? Então não é a dor. A pedagogia celeste é o amor. A dor é o carteiro que bate à porta. Então percebamos na questão subsequente que consequências lhe advirão da sua falência. A cada um conforme as suas obras, nos disse Jesus. Terá que retornar à tarefa, essa é a sua responsabilidade, a sua punição. Também sofrerá consequências do mal que haja causado. Há uma outra questão também. A pessoa que não faz o bem, mas que também não faz o mal, está fazendo mal? Está fazendo mal de não fazer o bem. Porque para que nós estejamos onde nós estamos, nós trazemos uma economia muito ampla de muitos corações generosos que participaram conosco. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz assim: nós somos uma somatória de não nós, mas a síntese é pessoal. Nós temos tudo do jeito da mãe, do pai, da avó, dos professores. Mas o que é que eu quero dessa relação que eu tive com meu pai, com a minha mãe? Não adianta eu falar, eu não quero, não tem como deletar.
Então, muitos de nós, por nos entregarmos à rebeldia, nós nos distanciamos desse aprendizado amoroso que nós somos convidados a efetivar. Na questão 961, ele diz assim: qual o sentimento que predomina ou que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida. Nos céticos, empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Soren Kierkegaard, este filósofo dinamarquês, ele diz assim: só tem medo da morte quem não tem uma vida congruente. Aqueles de nós que temos conhecimento, mas a nossa conduta deixa a desejar. Há uma dessintonia do que eu tenho enquanto discurso e daquilo que eu faço. Então, todos nós vamos passar por algo comum a todos nós. Então, vamos perceber aqui o que é a morte, o que é a desencarnação. O nosso amigo do banco, ele desencarnou. Um amigo nosso, um amigo do Raul. E aqui Filomeno de Miranda coloca neste livro, ele Experiência, Vida e Morte, ele coloca o seguinte: tendo-se em vista, na lição 78, tendo-se em vista que o homem procede do mundo espiritual, a morte é o veículo que o reconduz à origem, onde cada qual ressurge com as características definidoras das suas conquistas. A morte é um fenômeno biológico. Todos nós iremos morrer, inevitavelmente, como nos coloca Filomeno de Miranda. Agora, a desencarnação implica em outros fatores, que é o que ele nos coloca. Impressões longamente fixadas e sensações vividas com sofreguidão assinalam profundamente os tecidos sutis do perispírito, impondo necessidades e dependências que a morte não logra de imediato interromper. Então, aqueles de nós, conforme os nossos padrões mentais, vamos estar, ao morrer, levando conosco o nosso patrimônio mental. O Espírito André Luiz diz que o nosso pensamento, ele ganha forma, vida e movimento. Conforme nós pensamos, o nosso pensamento vai atuar no nível psiconeurológico ou neuroquímico e vai produzir a química correspondente e que vai funcionar no nosso corpo físico, gerando em nós saúde ou doença, harmonia ou perturbação. Daí a importância de nós estarmos à semelhança da dona de casa, ou o dono de casa, quando vai ao supermercado, ele seleciona a verdura, a fruta que irá levar aos filhos. Da mesma forma, nós selecionarmos o que nós estamos nos alimentando emocionalmente, psiquicamente. Se eu tenho um padrão mental, como nós vimos hoje, na linha do tempo da pós-ocupação, que é presa ao passado, aquela pessoa que fica remoendo o passado, e tem muitos de nós que temos uma memória extraordinária na pós-ocupação. Aqueles que às vezes dizemos: se você acha que eu esqueci, às vezes num momento tão feliz, ela diz, ou ele diz: o que você fez comigo,
há 32 anos, 2 meses, 8 dias. Naquele dia, uma quarta-feira, e ela tem detalhes. Naturalmente, é alguém que tem um padrão mental de ficar preso ao passado. É como se quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. É possível? Podemos tomar banho no mesmo rio, não na mesma água. Então nós temos um padrão de não perceber as oportunidades que a vida vem nos ofertar. O sol nasce para os bons, os maus, os justos e os injustos. Jesus nos fala das oportunidades, das possibilidades. Há aquele outro que quem tem um padrão da pós-ocupação tem também da pré-ocupação. O que vai ser de mim? Como é que vai ser o meu futuro? Veja se as coisas não estão dando certo, como que vai ser? E como a mente não distingue o que eu estou pensando e o que está acontecendo, naquele momento, no movimento neuropsíquico, metabólico, eu tenho toda uma alteração das minhas células, do núcleo das minhas células. Por que a célula do coração não vai para o pulmão? Porque as células têm memórias. E no momento que uma célula vai morrer, ela passa a memória para a célula que está nascendo. Portanto, quando eu agora entro num padrão mental de harmonia e equilíbrio, eu mudo todo este ciclo. E além disso, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos bons espíritos: interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos? É uma das questões também tronco do Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles quem vos dirigem. Há um ditado popular que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Parafraseando esse ditado, talvez pudéssemos dizer assim: diga-me como tu pensas, que eu lhe direi com quem tu andas. Então nós, conforme os nossos padrões mentais, nós atraímos os obsessores, que não são intrusos, são sócios de dificuldades, são sócios de deficiências, porque o nosso anjo de guarda está sempre alerta, sempre atento, mas ele não é invasivo como muitos de nós, enquanto pai e mãe: não faça isso, não faça aquilo. Não, ele nos sugere, nos respeita, está dentro do livre-arbítrio. Então, quando Filomeno diz dessa forma, nós vamos levar para o mundo espiritual o que nós estamos agora. Quer saber como que nós vamos estar no mundo espiritual? Como você está aqui agora. Então o convite é a mudança. No livro Ação e Reação, o espírito André Luiz narra, através da mediunidade de Chico Xavier, um acidente de avião onde 14 pessoas desencarnaram. O mentor, chamado Druso, esclareceu que o socorro só seria possível para 6 pessoas, porque, apesar do acidente ter sido igual para todos, a morte é diferente para cada um. Naquele momento, seriam retirados da carne somente aqueles cuja vida interior, consciência tranquila, lhes concedia a imediata libertação. E o mentor continua esclarecendo: quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorecia o afastamento rápido da armadura física, permaneceriam ligados por mais tempo aos despojos que lhe diziam respeito. E ele ainda diz: a quantidade de dias que ficariam ali dependeria do grau de animalização dos fluidos que lhe retém o espírito à atividade corpórea.
Alguns seriam detidos por algumas horas, outros, talvez, por longos dias. Corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. E aí vamos perceber que somente 6 dos 14 vieram a desencarnar. Mas os 14 vieram a óbito. Quando ele diz justamente corpo inerte, nem sempre significa libertação da alma. Há um caso muito interessante que Kardec narra também na Revista Espírita, o caso de um sapateiro, que assim que o corpo estava ali sendo sepultado, um médium registra a presença do sapateiro e diz, utilizando do médium, agradecendo ali a assistência amorosa de Allan Kardec e dos amigos, ele diz à esposa que continue com aquele caderno de anotações, porque ele e a esposa tinham um hábito saudável, um hábito imortal, o hábito da oração. Os dois anotavam nos periódicos de Paris aqueles que haviam desencarnados e oravam por eles, o famoso caderno de prece, que Sueli Caldas-Schubert coloca também para Divaldo, no Semeador de Estrela, o caso de um suicida que ele orava por ele. Então nós vamos perceber que ali houve a desencarnação depois da morte. Então morrer é um fenômeno biológico, é de todos nós. Desencarnar implica em fatores psicológicos, emocionais, conscienciais. Como eu estou me conduzindo diante das oportunidades que a vida me oferece? Com isso nós vamos perceber que nós somos um ser essencial, na linguagem de Joana, um self, na linguagem de Jung, um espírito imortal, na linguagem da psicologia espírita. E esse espírito imortal, ele faz, ele está, ele tem. Ele faz no fazer, ele tem a oportunidade de ser co-laborador, co-criador da divindade. Quando nós fazemos com consciência, enquanto espíritos imortais, implementando no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos gestos, o nosso esforço de amorosidade, de sinceridade de propósitos. Quando nós estamos diante de situações, de circunstâncias e acontecimentos, conforme questão 115 do Livro dos Espíritos, nós estamos em prova. Nós vamos ter a certeza da providência e da previdência divina e agir como tal. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira e sem que Ele o saiba, disse Jesus. Quando nós temos um cargo, bens materiais, nós vamos agir como mordomos, com essa consciência que nem o corpo, que é o nosso bem mais próximo, como diz Emmanuel, nós somos um inquilino nessa casa psicotrônica, que é o corpo. Imaginemos então um carro, a casa, o meu filho, a minha esposa. Gibran, Khalil Gibran, diz: ninguém é de ninguém. Então eu só sou imprescindível para quem? Para mim mesmo. Não tem como eu terceirizar para alguém evoluir para mim, para alguém pensar por mim, para alguém sentir por mim. Embora muitos de nós temos esses comportamentos, mas são comportamentos não legítimos. Então nós somos um espírito imortal, momentaneamente, dentro da característica humana.
autor do nosso próprio destino. Portanto, nós estamos mergulhados dentro do determinismo, que são as leis, e do livre-arbítrio. Nós somos livres para fazermos o que quisermos da nossa vida. Mas, inevitavelmente, o depois nos aguarda, que é a lei do retorno, é a lei de responsabilidade. As leis são solidárias entre si. A lei de liberdade está de mão dadas com a lei de responsabilidade. E as leis também estão na mesma sintonia com as nossas virtudes. A lei de liberdade nos convida à virtude do discernimento. Portanto, no determinismo da nossa viagem evolutiva, nós passamos pela experiência: nascimento, morte e reencarnação, que é um fenômeno biológico, é um fenômeno para todos nós, não há regime de exceção. Da mesma forma, nós todos estamos destinados a essa perfeição relativa. Dentro então do uso do livre-arbítrio, conforme questão 115, nós fomos criados para sermos felizes agora ou mais tarde. A felicidade, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Fomos criados para sermos felizes. Agora, quando e como, depende da nossa força da vontade. Aqueles que se tornaram dóceis já estão vivenciando a felicidade no aqui e agora. E aqueles que nos rebelamos, vamos voltar para refazer. Como e quando agir, construindo a nossa libertação ou a nossa prisão e o nosso sofrimento. Portanto, numa atitude de desamor, dentro dessa proposta maior, que é de todos nós nos rebelamos, então fazemos uma dessintonia da vida gerada pelo desamor. Eu quero gozar, ter prazer a qualquer custo. O que acontece? Eu vou estar naturalmente, quando não atendido pela minha exigência, eu entro no campo da revolta e vou estar agora apresentando as minhas dificuldades. Porque Deus foi fazer logo isso comigo. Estou criando uma outra lei, a lei do privilégio. Pode acontecer com todo mundo, menos comigo. E como se Deus fosse o responsável. Ele só criou as leis e nos deixou livres. Nós é quem somos responsáveis. Dentro dessa rebeldia, eu fico com foco na impossibilidade de resolver os meus problemas. Como eu não estou me atendendo essencialmente, conforme nos diz na psicologia, eu entro no padrão da vitimização. E a vítima está sempre atrás de um pseudo-mártir, aquele que vai nos abastecer. Olha, eu vim aqui neste grupo porque grupo nenhum me entende, só vocês mesmos. Porque olha, o que eu já sofri, o único lugar que eu encontrei. E aí a pessoa vai na vitimização. No fundo, ela está fazendo o jogo e monopoliza com a sua pseudo-dor a atitude do pseudo-mártir. E aí o que acontece? Eu amplio a minha dor e vou estar agora numa revolta contra a dor e contra a vida. E quando eu entro num padrão de revolta contra a vida, eu entro num profundo sentimento de abandono. E aí eu me desconecto da minha essencialidade. Num nível mais profundo, eu vou estar agora sofrimento e infelicidade. Eu mesmo, autor do meu próprio destino, tentando burlar as leis divinas, o que ninguém consegue. As leis, ou nós tocamos,
ou nós agredimos. E se agredimos, dor e sofrimento. Se nós tocamos, a felicidade relativa. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo Conheça a Ti Mesmo, no capítulo 12, da perfeição moral, conhecimento de si mesmo, ele faz essa pergunta ao Espírito Santo Agostinho: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. É tão importante essa questão, que às vezes nós fazemos uma fantasia que conhecemos o outro. E nessa fantasia nós entramos em 3 ilusões mais fortes de autossabotamento conosco mesmo. A ilusão de controle do outro. Eu quero mudar a cabeça da minha esposa. Tem jeito? Do meu filho, tem jeito? Ninguém muda ninguém. O que nós podemos ofertar são reflexões conscienciais. E reflexões conscienciais são aquelas que Jesus nos oferta e que Allan Kardec coloca aqui em todo o Livro dos Espíritos. Qual o meio prático? Não é um meio qualquer. É um meio que realmente nós possamos desenvolver em nós atitudes imortais, valores imortais, aqueles valores que a traça não corrói e que a ferrugem não consome. Esses valores que trazem para nós a fé convicta, essa certeza plena de quem nós somos para nós e quem nós somos nos nossos diversos papéis. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 3, ele conta uma história de Joseph Plé. A neta estava presente. Joseph Plé, ele diz então à neta que estava em sofrimento. Já havia mais de 10 anos que ele havia morrido e não desencarnado. E ela então perguntou: mas vô, como é que pode? O senhor era um homem bom, o senhor era um homem justo, o senhor era um homem honesto. Quantas benfeitorias o senhor deixou, vô? Quantas pessoas o senhor auxiliou, vô? Como é que pode o senhor estar em sofrimento? E ele então afirma: minha neta, há uma diferença muito grande em ser bom, justo, honesto diante dos homens e bom, honesto e justo diante de Deus. Ninguém consegue burlar a consciência. Diz Emmanuel que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Aqueles que não leram, e vale a pena ler, Voltei, irmão Jacó, que é pseudônimo de Figner, um companheiro que auxiliava na estrutura da Federação Espírita Brasileira, e ele descreve neste livro que ao morrer ele passou por momentos de perturbação. Aquele momento, como diz Filomeno de Miranda, pode durar minutos, horas, meses, anos e até séculos. Allan Kardec conta a história de um espírito danado que já havia 1 século que ele estava preso a uma região onde ele havia assassinado o irmão, e a cena repetia. E então, irmão Jacó nos fala da importância que tem de nós estarmos nos trabalhando naquilo que fazemos e nos fazermos buscar o sentido espiritual daquilo que estamos fazendo. Esse é um método prático, eficiente
e eficaz que Allan Kardec busca. E os recursos não nos faltam. Esse garoto chegou da escola, colocou a mochila lá no lugar e chamou o amigão dele, que era o Rex. Rex, meu amigo, eu estou numa parada federal, vem comigo, vamos rezar. E a mãe percebeu, ele não foi ao banheiro, ele não lanchou, já era noite. Ela falou: meu filho, o que está acontecendo com você, meu amor? Você mal chegou da escola, eu estou vendo que você está aí rezando esse tempo todo. Ele foi e disse: mãe, eu estou rezando para Deus fazer com que Salvador seja a capital de Minas Gerais. Meu filho, de onde você tirou isso? Salvador é a capital? Faltou essa assessoria da Bahia. Em Minas Gerais, a capital? Faltou essa assessoria, Belo Horizonte. Meu filho, de onde você tirou isso? Salvador é a capital da Bahia. Minas Gerais é Belo Horizonte. Pois é, mãe, mas não foi assim que eu coloquei na prova. Então, muitos de nós estamos na prova e não nos aprovando. Tem muito de nós pedindo assim: Senhor, mude o meu marido. E quem que escolheu o marido? Senhor, mude a minha esposa. E quem que escolheu a esposa? Mas então, Senhor, pelo menos mude o meu filho. E quem que educou o menino? A cada um conforme as suas obras. Então, um dos fatores que vai nos ajudar muito para que nós trabalhemos a nossa desencarnação é desenvolver o hábito saudável da oração. A oração é o hino vibrante do universo. Ora o Pai nas galáxias, ora o homem e a mulher no solo, ora o verme debaixo do solo. Emmanuel nos diz que a oração, ela está presente em todo o universo. Quando nós colocamos a planta na sombra, no fenômeno do fototropismo, da fototaxia, quando ela busca o sol, é o vegetal orando. O vai e vem da onda do mar, é o mar orando. Quando a mãe está: meu Deus, que remédio eu dou para o meu filho? Ela está orando. Allan Kardec tem o cuidado de reservar os últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e nos fala da importância da oração. Quando nós pedimos, não para que Deus nos tire os obstáculos, mas a semelhança do rio, que nos dê força para que possamos arregimentar recursos, passar por cima daquela madeira que era o obstáculo e virar cachoeira. Da planta que se entrega, a semente que se entrega à cova e no esforço gigantesco, na busca do sol, ela rompe a terra e torna uma árvore frondosa. É a oração, este hino vibrante que pulsa e vibra na nossa intimidade. A oração intercessória, nós orarmos pelos nossos entes queridos, nós orarmos por aqueles que passam por momentos de maior desafios, de dor. Kelvin Van Dyne, no livro Técnicas de Viver, ele coloca: quando nós estamos em oração, nosso padrão mental entra em contato com a divindade e conecta com todos aqueles padrões de amor e de serenidade naquele momento. Mas ocorre também o contrário. Quando nós estamos com mágoa, ódio, vingança, nós também nos associamos a esses padrões mentais. A lei é uma só,
o uso é de cada um. Então é muito importante que nós busquemos orar como acender este farol, para que possamos trilhar com mais confiança e segurança. Portanto, é Jesus, o sol de amor das nossas vidas, que nos coloca: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Você já entrou em tentação hoje? Já? Várias vezes? Quando eu estou com raiva, eu estou em tentação? E quando eu estou com medo? Também? Quando eu estou inseguro? Então, quase a todo momento a gente oscila, estamos em tentação, então não é problema. Agora, o que eu estou fazendo com a raiva que eu estou? O que eu quero fazer do meu medo? O que eu quero fazer da minha angústia? E quando eu entro nessa consciência da ciência espírita, eu sei quem eu sou, me ajudando no que eu estou com raiva, transformando essa raiva, que é uma energia, porque não há sentimento certo, não há sentimento errado, é uma energia. Eu vou transformá-la agora, fruto da minha atitude de autoacolhimento, de autorrespeito, de autovalorização, e vou mudando paulatinamente. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para dominar as suas más inclinações. Portanto, é importante eu, enquanto espírito imortal, querer realizar a minha mudança com base em quem eu sou. Que tipo de pessoa eu quero me tornar? Porque todos nós somos amor ou não? Somos. Agora eu pergunto, eu sou igual ao Carlos Campetti? Ele também é amor? Mas eu sou ele? Ele... Qual é a diferença? O jeito que o Carlos Campetti manifesta a sua amorosidade é única. Não há ninguém igual, porque igual é coisas. Deus é amante da diversidade. E é isso que faz a diferença entre nós. Nós somos seres únicos, mas não somos os únicos. Todos somos filhos de Deus, mas nenhum é igual a ninguém. Então é importante eu querer realizar essa minha mudança, sabendo, como dizia Sócrates, que a vida na Terra, nós somos viajantes do tempo e que a vida na Terra é uma estação. Ninguém mora o tempo todo na rodoviária ou no aeroporto. É um ponto de passagem. Então, o que é que eu vou investir em mim para a minha desencarnação? Saber como e o que realizar. O que eu quero estar trabalhando comigo agora para me tornar um pai melhor, uma esposa melhor, um espírita melhor, que eu possa colaborar com a coletividade, com a minha mudança. Veja o que fez um homem e uma ideia, Mahatma Gandhi, com a ideia da não violência, transformando uma situação de desafio que, quando ele estava no trem, foi jogado para fora, e ele que havia pago a passagem de primeira classe, ele começou a refletir, reflexões conscienciais, o que não deve estar acontecendo com os meus compatriotas. E a partir dali, nessa busca da não violência, ele conseguiu vencer o maior exército da época, Madre Teresa de Calcutá, que vivia nas clausuras, e ela lia sempre, lá no convento, uma frase: tenho sede, tenho sede.
Aquele momento em que Jesus estava na pré-agonia da morte, nos momentos finais, e pede: tenho sede, e que o soldado molha uma esponja em vinagre e dá para lhe atender. E ela saiu dali perguntando, quando ela foi fazer um retiro: o que eu tenho feito para atender à sede de Jesus? E segundo os seus biógrafos, quando o trem fez a curva, ela viu alguém sendo jogado, outro, da janela. E ela perguntou: mas por que aquelas pessoas suicidaram? Não suicidaram. Nós é quem os julgamos, porque morreram. Isso é tão comum. 10% da população de Calcutá à época eram os rancenianos. E ela volta agora para realizar, sabendo que realizar, em sintonia com Jesus. E conta-se que quando ela tirou um velho do monturo e o colocou num colchonete, o velho apalpava o colchonete, um misto de riso e pranto. Ele perguntou: quem é você? Sou sua irmã. Qual é a sua religião? E falou várias religiões. Ela disse: a minha religião é o amor. E ela perguntou para ele: por que choras? De alegria. Vivi a vida como um animal, e pela primeira vez meu corpo recosta num colchão. É muito importante mantermos a vigilância, sentir que se deve realizar e buscar, através da oração, estar implementando a efetivação da nossa mudança, para que tenhamos uma desencarnação após morrermos. Como então efetivar isso? Numa atitude de profundo amor diante da vida. Então, nós vamos sentir a vida amorosamente, como uma dádiva dos céus, como Jesus nos ensinou. Diante então das situações que geram prazer, nós vamos nos permitir e desfrutar desse prazer com equilíbrio e desapego. O Espírito André Luiz coloca que o uso edifica, é o abuso que destrói. Nós fomos criados por prazer, por amor. O prazer é de ordem divina. Somos nós quem o pervertemos, em virtude de nos distanciarmos da nossa essencialidade. E as situações que trazem dificuldades, nós vamos desenvolver essa autoconsciência, focando no aprendizado, buscando as soluções com equilíbrio. Vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos coloca, nos dando o exemplo. Portanto, nós vamos agora estar construindo conosco a sabedoria e a felicidade como resposta. E a felicidade, ela consiste no que nós aprendemos com Jesus, e o que a doutrina espírita veio nos ajudar a vivenciar em espírito e verdade. O espírito de verdade nos coloca: espíritas, deixo os 2 mandamentos. O primeiro: amai-vos. Quando o Espírito André Luiz coloca, tudo passa pelo afetivo. As pessoas que mais marcaram a nossa vida foram pessoas que nos fizeram sentir gente, que nos acolheu, numa palavra amiga, num gesto de amor, e quando deram alguma coisa, porque se deram com aquilo que nos deram. Muitas vezes, nós estamos perto de quem está longe.
Estamos longe de quem está perto, porque nós estamos numa superficialidade, entregues às mensagens do WhatsApp, do Facebook e assim sucessivamente. Quanto tempo eu consumo no meu dia entregue, preparando a minha desencarnação? E aí nós vamos entender a vinda deste homem. Eu venho lhes trazer a minha paz. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Não vou-la dou como o mundo vou-la dar. É a paz da consciência tranquila. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se alguém vos pedir a túnica, oferecei também o manto. Se quiserdes ser o maior, sede o menor. Meu reino não é deste mundo. Conta-se que um jovem médico, depois de concluir o curso com seus desafios, o maior sonho era ser um médico em sintonia com o médico das almas, que é Jesus. Ele queria dar dignidade à pessoa, principalmente no momento da desencarnação. Falar do amor, falar de Jesus, falar da vida além da vida. Falar que o amor tem a função de unir corações e não de separar. Não há separatividade no universo. Nós é quem nos separamos. Inesperadamente ele recebe um telegrama, uma mensagem, o convocando à guerra. E ele foi. Quando ele foi atender alguém que foi alvejado por uma bala de canhão, sem que percebesse, pisou numa mina e ali teve a sua perna decepada, a perna direita. Agora de volta à sua terra natal, com aquela perna mecânica, e ele percebeu que muitos dividiam o pouco que tinham com aqueles que nada tinham, mas outros se entregavam à queixa, à lamentação, e muitas vezes ceifando a vida do corpo, porque ninguém sai da vida. É como se eu pulasse da canoa, mas ninguém sai do rio da vida. E ele atendia aqui, ele atendia acolá. E quando a guerra acabou, os amigos foram chegando. E ele, junto com os amigos, numa tarde de domingo, foram no alto da colina onde tinha uma capelinha. E para surpresa, era ali que ele recebia lições, em nome de Jesus. E a capelinha também foi alvejada. Estavam os destroços. Junto com os amigos fizeram um compromisso para que na noite de 24 para 25 de dezembro a capelinha fosse reinaugurada. E assim eles fizeram. Uns cuidaram das paredes, outros das pinturas, e ele, como tinha que atender durante o dia, viu lá no fundo o crucifixo que estava todo quebrado, a imagem de Jesus, que não estava lá, porque está na intimidade de todos nós. Ele reuniu todos aqueles cacos, colocou numa caixa. De dia ele atendia aqui e acolá, falando de Jesus,
do, do pão, da misericórdia divina. E à noite ele colava, caco por caco, peça por peça. E para a surpresa de todos, na noite de 24 para 25 de dezembro, quando abriram as portas da capelinha, lá estava o crucifixo. Mas para a surpresa de todos, faltava a mão direita de Jesus. O jovem médico ouviu uma história, ainda como criança, e a história foi repetida várias vezes. Ele trazia na acústica da alma aquele esforço gigantesco daquela mulher que carregava durante 12 anos um sangramento ininterrupto. E a história conta que quando ela viu Jesus passando em Cafarnaum, era uma tarde de primavera, o sol se punha na linha do horizonte, o perfume das flores confundia com aquela melodia dos pássaros, e ela adiantou os passos, mas de repente ela se perguntou: o que eu tenho para ofertar a Jesus? E ela meio que parou, mas ela, acessando a lei da permissão, ela disse: mas Jesus é o amor não pede nada em troca, o amor ama, e o maior prazer, a alegria do amor é amar. E com isso ela foi, adiantou os passos, e quando estava chegando, alguém a empurra e ela cai. Mesmo caindo, ela tocou a aba das vestes de Jesus. E o grande amor não amado, naquele momento olhou para Pedro e perguntou: Pedro, quem me tocou, Pedro? Ó Senhor, a multidão nos comprime, Senhor, e a multidão que somos todos nós, mais ou menos, esse ou aquele, temos o padrão da exigência de comprimir e não se esforçar. Mas naquele momento Jesus, olhando para Pedro, diz: mas Pedro, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti de mim sair virtudes. Como Pedro não soube responder, Jesus parou e voltou, como voltou para todos nós, através da doutrina espírita. Olhando aquela mulher genuflexa, pegou-lhe as mãos, a reergueu, como reergue todos nós que adentramos a doutrina espírita e permitimos que ela luarize as nossas almas. Nunca mais seremos os mesmos. Foi o que aconteceu com Verônica. Quando Jesus agora, olhando nos olhos, diz: filha, tu me tocaste. E ela agora, num profundo sentimento de gratidão e de alegria, e se humildando, ela diz: Senhor, eu lhe toquei. E ele a aconchegando ao peito e disse: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Não é a fé curou, porque a cura é do corpo, é a salvação da alma para uma desencarnação feliz. Conta uma história que a história não contou, que quando Jesus, andando em direção ao Calvário, carregando a sua cruz, quando ele cai, é Verônica que tem a coragem de romper a saudadesca e chegou até Jesus, tirando-lhe a peça preciosa que trazia, enxugou-lhe o rosto. E naquele momento, ela, aproximando de Jesus, teve um diálogo inaudível: Senhor, tu me deste a coragem de eu encontrar o sentido da minha vida.
O seu amor me oportunizou conectar com o meu amor que sou e conseguir me tornar quem sou e desfrutar de quem sou. Ajude-me, Jesus, doravante, por onde eu andar, espargir o teu amor como alguém, mesmo sendo uma lamparina, oferece luz àquele que está na escuridão da dor e do sofrimento. E Verônica passa pela história, ou para a história, como sendo aquela que se permitiu sentir a vida, e vida em abundância. Mas o jovem doutor então colocou uma tabuleta muito próxima da mão de Jesus que faltava, e somente aqueles que tocassem e chegassem muito perto poderiam entender o que ali estava escrito. A mão que falta de Jesus é a mão que ele conta com a sua mão. Empreste a sua mão a Jesus. Empreste. Para que ele possa, através da sua mão, atender aqueles que não o conhecem, que estão lá dentro da nossa casa, ou que estão lá na televisão que assistimos, ou que estão lá no poder temporal da administração pública, que em vez de estarmos queixando, lamentando, censurando, criticando, busquemos emprestar as nossas mãos, os nossos ouvidos, a nossa boca a Jesus, para que possamos, diante desse sopro divino que é a vida, nós estarmos fazendo a diferença. E logo depois, na nossa desencarnação, ouvir do nosso anjo de guarda: como é bom te ver como eu te vejo hoje. Jesus nos guarde em paz. E para encerrar, nós vamos convidar o maestro Álvaro Gandra para a vibração musical final. Desejamos uma noite, um final de noite muito agradável a todos e que todas e todos retornem em paz aos seus lares. Obrigado a todos vocês aqui presentes. Muita paz.